Abriu. Vai. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, lembrando que nós estamos aqui fazendo essa audiência virtual, né, no modelo virtual, onde estou aqui presente na Câmara Municipal e os demais lotados nas suas residências, cumprindo aí todos os princípios designados aí pela Organização Mundial de Saúde, Secretaria de Saúde e todos o Ministério de Saúde, enfim, todos aqueles protocolos que já são conhecidos por todos. Então, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu só vou dar uma pequena introdução aqui e antes gostaria de registrar a presença. Nós estamos aqui juntamente com o vereador Fábio Manfrinato, né, que está presente, participando dessa audiência. Eu pedi até que colocasse aqui a presença no chat para que a gente pudesse decifrar. Às vezes o nome que aparece na tela aqui a gente não consegue identificar, mas eu vou tentar falar todos aqui e eventualmente se alguém não for mencionado, é só nos dizer. Outra regrinha, aqueles que quiserem falar também podem fazer uma menção aí no chat dizendo que quer falar e a gente vai passando a palavra. Depois, obviamente, de ouvir o Poder Público Municipal, nós já temos aqui as inscrições da Ana Carolina Mondilo, pelo Comup, do Dr. Jorge Gali também pelo Comude, da Ariane pelo Comude. Se eventualmente alguém mais quiser falar, é só dizer para nós aqui, levantar a mão ou fazer a inscrição pelo chat, tá? Queria agradecer a presença também do presidente da Indurb, Coronel Eliseu Ecler, que está presente. Também consigo aqui identificar a presença da Rose Carrara, representando a SEBS, né? Acho que está aí. Gostaria de também registrar a presença, acho que eu estou identificando aqui, é o secretário municipal do Bem-Estar Social, o Carlão, me parece que está presente. Gostaria de registrar a presença da Thelma Ribeiro Carvalho, do Comude, do João Felipe Lança, do Conselho de Mobilidade, da Ana Carolina Mondilo, que representa hoje comissões da OAB e também o Comup, Dr. Jorge Gali, que representa o Comude. Estou vendo aqui também o Cícero Aparecido dos Santos, então também registro a presença. A Ellen Beatriz, representando a CEPLAN. Paulo Nascimento, eu não sei qual entidade aqui está representando, mas já registro a presença. Também do Bruno Bassan, da Isabela, do Guilherme, que também não consegui identificar exatamente o local, da Ariane, do Comude, enfim. Estou vendo a Polícia Militar aqui, representada pelo Tenente Gustavo. Não estou conseguindo identificar também, mas depois pode me passar aqui os nomes para eu corrigir eventualmente. O propósito da nossa reunião aqui hoje, da nossa audiência, e na sequência eu vou passar a palavra para o representante da Indurb, né, que é quem dirige os trabalhos relacionados a essa situação. Nós fomos procurados, né, inicialmente por um grupo de pessoas idosas e que fizeram um apontamento, né, que pode nos parecer relevante e talvez, né, a maioria aqui entenda que possa ser alterado, né, alguma política pública nesse sentido ou não para a cidade de Bauru.
Nós temos algumas vagas exclusivas para idosos, assim como para pessoas com deficiência e outras situações reservadas. Mais precisamente em relação às pessoas idosas, existe um grande, o capitão Gustavo, comandante da primeira companhia, então registro aqui a sua presença, e aí nós temos o Guilherme e o Pedro da CEPLAN, também do Conselho de Mobilidade, e nós temos muitas pessoas idosas, né, até pela longevidade que nós temos, que ainda transitam, dirigem, né, com algumas limitações, e nós temos poucas vagas. Então, o pedido que se tem, tanto para os idosos como pessoas com deficiência, embora haja as vagas exclusivas, né, para essa categoria, nós gostaríamos de avaliar e verificar a possibilidade, né, dessas pessoas se utilizarem das vagas normais que eventualmente possam estar desocupadas, utilizando-se dos preceitos e benefícios da vaga exclusiva, né? Esse é um pedido, porque hoje as vagas exclusivas são muito limitadas, né? O que faz com que, de fato, a categoria e a população não seja atendida na sua totalidade, ou pelo menos num percentual razoável, dentro daquilo que é e que seria a política pública implantada para isso. Então, por isso eu gostaria de iniciar, né, abrir esse debate e iniciar ouvindo a Indurb, que hoje traça as diretrizes, né, do nosso trânsito aqui na cidade, no sentido de entender a legislação ora vigente, se é possível alguma alteração, se é possível uma evolução com alguma política pública que, de fato, possa atender ao menos num percentual razoável as pessoas idosas, as pessoas com deficiência e todos aqueles que necessitam transitar, têm condições de transitar, mas não conseguem ser atendidas pela nossa limitação de vagas existentes para tanto. Então, eu gostaria de passar a palavra ao presidente da Indurb, Coronel Ecler. Na sequência, passo para as demais secretarias e representantes que aqui estão, e depois nós vamos na sequência aqui de quem quer fazer uso da palavra. Tá bom? Coronel Ecler, fica à vontade aí para fazer a sua apresentação inicial, as suas considerações iniciais. Luzila, alô? Estão me ouvindo, vereador? Estamos ouvindo, todos estão ouvindo. Está ouvindo bem aí? Sim, estamos ouvindo. Isso. Você permite eu dar início aí, falar alguma coisa? Claro, o senhor, a palavra é toda do senhor. É importante nós citarmos no início da nossa conversa, independente da legislação municipal, nós temos uma resolução do CONTRAN federal, a resolução 304, que ela estipula que para o idoso se reserva no espaço do quarteirão, ou no espaço que nós estamos delimitando, 5% das vagas, e para o deficiente, 2%. Então, na realidade, nós temos que obedecer à resolução federal, que fala quanto ao número de vagas específicas, tanto para idoso quanto para deficientes. É importante também citar que nós temos, quando nós falamos particularmente do deficiente, o inquérito civil, o 0912 de 2019,
em que já está bastante avançado, lá com o promotor de justiça, lá, o Gustavo Zorzella, em que, particularmente no centro, foi praticamente atualizado, né, as vagas de deficiente, aonde que ela fica, próxima da passarela ali dos pedestres, ou se ela não tem como for no centro, tem uma relação toda. Então, existe uma administração hoje, inclusive nós, mensalmente, informamos ao Ministério Público esse controle, né, de vagas, tanto de vagas de deficiente, quanto tem um mapa, né, de vaga de idosos que nós temos aí. Então, é importante citarmos que hoje nós temos aproximadamente 600 vagas de idosos no município de Bauru. Aqueles que estão aí me ouvindo, é só entrar no site da Indurb, você tem acesso a esse mapa em que nós temos tanto do deficiente quanto do idoso. Seria interessante esse conhecimento aí. Fazendo apenas essa introdução daquela legislação que nos ampara, né, naquilo que nós podemos fazer. Com relação à legislação municipal, particularmente, vamos dizer, de vagas, né, quando entra aqui do idoso, logo após a abertura do processo, o respectivo processo interno aqui do Indurb, nós mandamos o Comude se manifestar sobre aquela solicitação ali que nós temos ali. Nós trabalhamos em conjunto com o Comude, né? Obviamente, ouvindo de acordo com a legislação municipal que criou o Conselho. Eu queria fazer essa abertura para dar início aí, se você me permite aí. Obrigado a todos aí, estou à disposição para perguntas, dúvidas, etc. Ok, Coronel, a gente agradece aí a sua exposição inicial, enfim, a informação que se tem, e eu gostaria de entender, de passar a palavra ao secretário municipal do Bem-Estar Social, o Carlão, que está presente também, se quiser fazer uso. Carlão, fica à vontade aí. Boa tarde a todos. Agradecer, né, o convite e a participação. Nós, enquanto Secretaria do Bem-Estar Social, né, a gente tem aí um relacionamento, né, com o Conselho do Idoso, né, que ele está vinculado, né, à Secretaria do Bem-Estar Social, e nós damos toda a assistência, né, para que faça o município, né, e as instâncias de estar adequando, né, para atender da melhor forma possível essa categoria, tá? Então, nós também... Alô? Estamos ouvindo. Tá. Nós estamos permanentemente acompanhando, né, e à disposição para que nós possamos cada vez mais melhorar, né, em todos os aspectos. Eu fico também ouvindo, né, e à disposição também daquelas pessoas que queiram fazer alguma colocação, especialmente à Secretaria do Bem-Estar Social. Muito obrigado e estamos na escuta. Bom, Carlão, obrigado, viu? Eu gostaria também de saber se o vereador Fábio Manfrinato quer fazer alguma palavra antes até da gente passar aqui para a sequência do hall de oradores aqui, Fábio. Oi, Manuel Luzila, boa tarde a todos que estão presentes na audiência. Eu gostaria de ouvir primeiro, entender melhor a reivindicação, depois a gente tece algum comentário. Nós também sabemos de toda a resolução do CONTRAN, sabemos do apoio das secretarias, mas nós precisamos entender a necessidade que vem dos usuários. Então aí a gente faz uma fala junto aí. Perfeito. Representando a Secretaria do Planejamento, vi aqui a Ellen Beatriz. Ellen, quer fazer alguma consideração, exposição, antes da gente passar a palavra para os conselhos?
questão da CEPLAN, eu gostaria então de passar agora as pessoas que estão inscritas aqui para falarem, iniciando pela doutora Ana Carolina Mondillo, né, que hoje representa a Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, né, da OAB, e também o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, o COMUP. Doutora Ana Carolina, fica à vontade aí para fazer suas considerações, as suas análises dentro de tudo aquilo que você vivencia, né, com as pessoas idosas e se é necessário algum ajuste de política pública nesse sentido. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite, né? E, na verdade, assim, o convite veio, só deixando claro, o convite veio para a gente na sexta-feira dessa semana, então não tivemos tempo hábil, enquanto Conselho Municipal, para levarmos essa questão à plenária do nosso Conselho, uma vez que todos os assuntos trabalhados e relativos a idosos são levados à nossa plenária do Conselho, né? Em que pese estejamos nesse momento de isolamento social, estamos realizando normalmente nossas atividades através de ambiente virtual, através das redes sociais. Então, estamos sim realizando nossas reuniões mensais, mas por conta da ausência de interregno, digamos assim, suficiente, não tivemos oportunidade de colocar esse assunto ainda em pauta, e o faremos assim na próxima reunião, ok? Só para deixar esclarecido isso. Também, a fala inicial do vereador trata de pedidos de um grupo de idosos que tenham levado ao seu conhecimento a necessidade de que idosos estacionem em vagas gerais, pelo que eu entendi, e não só nas vagas especiais, já demarcadas para a utilização deles. Em termos de Conselho Municipal, nenhum pedido nos foi levado nesse sentido, oficialmente. Nenhum grupo de idosos nos procurou enquanto Conselho Municipal. Porém, não quer dizer que esse assunto não seja relevante, porque já havíamos levantado algumas hipóteses no sentido de sempre aprimorar, né, a gestão pública nas questões relacionadas a políticas públicas aqui no nosso município de Bauru. É essa a intenção. Então, como a gente tem muitas oportunidades agora, por ocasião da pandemia, em reuniões online, em audiências virtuais, em lives, etc., a gente tem comentado e mostrado a realidade de que o Brasil é agora um país de idoso. Tudo caminha para que a população idosa aumente cada vez mais. A nossa pirâmide de faixa etária inverteu-se, né? Antigamente a gente falava que ela iria se inverter, agora a gente já constatou que essa pirâmide já se inverteu. Então, essa é a necessidade de que a gente realmente procure cada vez mais incluir a pessoa idosa dentro das políticas públicas e, na medida do possível, adequando essas políticas conforme as demandas existentes e as necessidades. Então, uma delas é essa questão das vagas. Pelo Estatuto do Idoso, além dessa resolução do CONTAN, que o presidente da Endurbe aqui trouxe para a gente, nós temos pelo Estatuto do Idoso a reserva de 5% de vagas, né, das vagas disponíveis de estacionamento, seja em ambiente público, seja em ambiente privado, tá? Agora, o que a gente nota, e a gente tem feito uma pesquisa que realmente não foi concluída ainda, mas a gente já tem exemplos dessas políticas, é de que realmente existem cidades onde o idoso pode estacionar em qualquer outra vaga que não destinada à pessoa idosa por um prazo limitado, por um tempo limitado, para que ele também não seja, vamos dizer assim, duplamente beneficiado. Além da vaga de idoso, também permanecer na vaga, vamos considerar assim, uma vaga geral, né? E que isso não haja prejuízo para a coletividade nesse sentido. Então, por exemplo, eu cito a Lei Municipal 3.015 de 2018, recente, há quase 2 anos, do município de Arujá,
lá no município de Arujá, pessoas idosas com cartão de idoso, né, podem utilizar das vagas gerais pelo período máximo de 2 horas. Tá? Não é por todo o período, pelo período máximo de 2 horas. Então, realmente friso que, em função, não é uma justificativa, tá, pessoal? É realmente uma constatação. Em face desse pedido, desse convite ter sido feito somente na sexta-feira, e eu tive compromisso, inclusive uma sustentação oral ontem no Tribunal de Justiça, então tivemos alguns compromissos e não consegui, concluir essa pesquisa. Temos notícia de que muitos municípios existem essa questão das vagas, não só no município de Arujá, mas trouxe para vocês esse exemplo, dizendo que é possível, sim, que se estendam essas vagas, como acontece agora recentemente, desde 2018, na cidade de Arujá. Tá? Gostaria, além disso, de colocar, se me permitem, o presidente da Endurb diz que toda e qualquer vaga afeta o deficiente físico, não só físico, de uma forma geral, deficientes, que ele tem um certo trabalho junto ao Comude, né? Um trabalho em conjunto, ele colocou agora há pouco na fala dele. Então, eu gostaria, senhor presidente da Endurb, que o senhor também tivesse essa mesma disponibilidade junto à questão do idoso. E quando o senhor tiver alguma questão de vagas de idoso, que o senhor possa nos procurar para que a gente possa também fazer um trabalho em conjunto. Tá bom? É o que eu tinha, assim, no primeiro momento para relatar para vocês. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana Carolina, pela sua contribuição, sua exposição. Eu gostaria, na sequência, passar a palavra ao Dr. Jorge Galli, representante do Comude. Antes, porém, eu gostaria de receber aqui uma informação e gostaria de repassar ao presidente da Endurb, depois ele pode até voltar a falar, Coronel Ecler, de quantas vagas, né, nós temos hoje disponibilizadas em área urbana, né, pela Endurb. Né, até porque eu acho que o pessoal foi consultar e o mapa que o senhor disse estar disponível no site da prefeitura, ele não está conseguindo abrir ou ele foi retirado do ar. Eu gostaria eu gostaria de registrar aqui também a presença do nosso presidente da casa, vereador Segala, que também está presente na audiência. Dr. Jorge Galli, fica à vontade para fazer uso da palavra e depois a gente volta ao pessoal que queira fazer uso. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Jorginho. Ótimo. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Dizer que é uma satisfação participar dessa audiência pública. Primeiramente, eu gostaria de dizer que nós temos alguns problemas, tá, com relação às credenciais, e aí eu vou, como representante do Comude, falar com relação à pessoa com deficiência, tá? O decreto municipal que foi mencionado pelo presidente da Endurb e que trata das credenciais relacionadas às pessoas com deficiência, ele também dá a entender, e estão sendo feitos uso dessa forma, de que os idosos também têm direito às credenciais da pessoa com deficiência, tá? Então nós também temos esse sério problema e chega até nós do Comude essa reclamação de que quando vão questionar os idosos que estão na vaga reservada às pessoas com deficiência, eles mostram os 2 cartões, o de pessoa com deficiência e o de idoso, tá? Então, o que estaria prejudicando bastante as pessoas com deficiência de Bauru. Além disso, né, nós temos um problema sério que foi feito, o que nós discutimos muito, tá? O presidente da Endurb disse que há uma parceria entre Comude e Endurb, e de fato, absolutamente todos os pedidos que são feitos de credenciais à Endurb,
chegam ao COMUD para avaliação exclusiva do seu coordenador, que atualmente sou eu. A discussão que nós colocamos em todas as nossas reuniões e que há um consenso entre todos os conselheiros é que eu, como coordenador, não tenho capacidade técnica de avaliar se a pessoa tem ou não direito de valer-se dessa credencial para as vagas reservadas, tá? Com isso, o que chega para a gente são termos médicos, né, e laudos médicos, muitas vezes muito inconclusivos, né, e que acaba prejudicando o próprio cidadão que tem deficiência e que talvez necessite de fato dessas vagas, né. Nós tivemos recentemente a questão dos autistas, que nós pensamos que o erro da lei municipal que garantiu o direito dos autistas foi garantir de forma indiscriminada, né, o que desrespeitaria também a Lei Brasileira de Inclusão, que requer a questão da mobilidade, da dificuldade de mobilidade, né, e até esse foi um dos argumentos que o Ministério Público usou para entrar com a ação direta de inconstitucionalidade dessa lei. E só que por um deslize, ou talvez não passou desapercebido pelo promotor que fez a representação, nós também temos uma lei dos renais crônicos que também garante o direito às vagas reservadas à pessoa com deficiência de forma indiscriminada, tá? Então, esse é o principal ponto que eu acredito que precisa ser mudado. São dois pontos que eu acredito que precisam ser mudados. Essa questão dos idosos, de utilizarem as vagas das pessoas com deficiência, e, num segundo momento, que a Indurb, né, que seja fornecida uma equipe multidisciplinar para avaliar esses pedidos de credencial, porque isso em outros coordenadores e eu também posso garantir a todos que estão presentes, a Indurb só assina embaixo do que o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência fala, tá? Se nós manifestarmos pelo indeferimento, o pedido é indeferido. Se nós manifestarmos pelo deferimento, o pedido é deferido. Então, isso não há nenhum critério de avaliação além do que o COMUD faz. Então, esse ponto também é principal. O COMUD não tem capacidade técnica na pessoa do seu coordenador para avaliar se uma pessoa tem ou não direito àquela vaga, né? E aí eu uso como exemplo, recentemente chegou para mim um pedido e o laudo só veio como autista e deficiência intelectual. Eu me manifestei pelo indeferimento e depois a Indurb me mandou uma carta da mãe, nesse novo pedido, um novo pedido da mesma mãe, que ela estava juntando um laudo explicando os motivos que o filho dela precisaria da vaga. Com esse novo laudo, eu manifestei pelo deferimento. Então, o que nós, como Conselho Municipal, entendemos como correto? Nós, dentro do COMUD, criamos, né, não está pronto, mas isso vai ser apresentado posteriormente, com certeza voltando às reuniões, um formulário que deverá ser entregue às pessoas que fizerem os pedidos, para que seja especificado o motivo de que aquele médico entende que a pessoa tem direito à vaga, tá? Porque os laudos, como eu disse, não são conclusivos, e isso prejudica muito nós, como conselho, e também o cidadão que talvez precise, tá? Então, acredito que seja isso que eu tinha para expor com relação às credenciais para as pessoas com deficiência. Doutor Jorge, obrigado pela sua fala, suas palavras. Eu gostaria de... Nós já temos aqui inscritos, né, a Ariane do COMUD e o Cícero Aparecido dos Santos, mas antes vou passar a palavra aqui ao vereador Fábio Manfrinato e na sequência a gente passa para a Ariane e depois para o senhor Cícero para que façam as suas considerações. Fique à vontade, vereador. Obrigado, vereador. Só para pontuar algumas questões que acho que é importante a gente já pontuar nessa reunião e elogiar a fala do Jorge nesse momento como o representante do COMUD. Perfeita a fala do Jorge. A gente vem discutindo isso há bastante tempo junto à Indurb. Na verdade, uma mudança de decreto para que também
facilite um pouco mais a retirada dessa credencial e o como facilitaria. Foi dado a ideia de se utilizar o poupa-tempo. Nós temos lá a seção da prefeitura que pode atender as pessoas de forma rápida e eficiente. E essa credencial, ela sairia, principalmente a dos idosos, ela sairia na hora, porque não tem nenhum tipo é simplesmente constatar a idade e um documento com foto. A questão que o Jorge colocou de ele ter que analisar uma prescrição do médico, eu acho também muito interessante. Isso nós temos também essa condição dentro da prefeitura de ser feita essa análise por pessoas capacitadas para isso, onde vão dar o parecer final. Tira também essa responsabilidade do conselho, que com certeza é muito pesada, como próprio disse o representante. Agora, na questão que foi lá a primeira, entre vagas idoso e pessoa com deficiência, os idosos utilizando e usando praticamente as duas vagas. Isso teria também que ser feito uma reunião para que isso fosse oficialmente registrado. O idoso, ele pode tirar também, tendo alguma deficiência, alguma mobilidade reduzida, ele já tem a credencial de idoso, ele pode também retirar a de pessoa com deficiência, isso tem que estar escrito. Por enquanto, a pessoa idosa, ela tem também uma certa deficiência, ela tem todo o direito de tirar a credencial, porque isso não está escrito, impossibilitando em local nenhum. Então, tem que ser regulamentado isso. Agora, a questão do idoso estacionar em qualquer lugar, eu vejo isso com a maior tranquilidade, eu estou colocando o meu ponto de vista. Na verdade, ninguém está proibido de estacionar em qualquer lugar. Eu acho que a situação nem é o estacionar em qualquer vaga, porque eles não estão obrigados a estacionar somente na vaga de idoso, e se não estacionar lá, estacionar em outra, eles também não estão tirando vaga de ninguém. Eu acho que, na verdade, é mais pelo fato de colocar a credencial e se utilizar daquela isenção das 2 horas, que nós batalhamos por isso há muito tempo atrás e que depois de um bom tempo de discussão com a Endurb foi aprovado o sistema de isenção da área azul. Ou seja, como bem disse a doutora Carol, que colocou aí que em outras cidades já existe esse exemplo, nós podemos também, isso depende de um decreto do próprio município, aí já é fora a resolução do CONTRAN. Se o município, dentro de um decreto, autorizar que isso aconteça, fica isento por 2 horas também a pessoa idosa que vai estacionar em qualquer lugar. Ela estacionando em qualquer lugar, para ter a isenção, basta colocar a credencial dela. Então, são alguns pontos de vista que eu coloco que eu acho importante para essa discussão de hoje, e com certeza os conselhos podem dizer algo sobre isso, se é interessante essa ideia do poupa-tempo, como eu já coloquei para a diretoria da própria Endurb, e observo que faltaria até a presença do engenheiro Aníbal nessa audiência, que eu acho muito interessante, porque ele vem na implantação das vagas desde o início. Nós fizemos lá atrás, nós fizemos juntos um mapeamento muito grande, e acharia interessante um convite ao engenheiro também para participar disso, que tem aí bastante maestria nesse assunto também. A minha colaboração para essa audiência é essa. Eu espero que os conselhos pensem nisso. Com certeza, o Eclair, presidente da Endurb, vai estar aberto a essa discussão, e é importante também já iniciarmos hoje nessa audiência pública. Obrigado, vereador, pelas considerações. E aí a gente passa a palavra, então, para a Ariane, do Comude, para que faça suas considerações como inscrita, e na sequência será o senhor Cícero. Ariane, fica à vontade aí para fazer sua fala. Ariane, nós não te ouvimos. Eu acho que precisa tirar o microfone aí, o vermelhinho aí do...
Ainda não, ainda tá fechado o microfone. Conseguiu achar o microfone? Bianca, consegue ajudar ela a tirar ou... Bom, nós vamos passar para o senhor Cícero, daí depois... A gente não consegue desabilitar aqui. Tá. Senhor Cícero, o senhor tá nos ouvindo? Consegue fazer a fala? Tá me ouvindo? Perfeito. Vamos... Pode ficar à vontade para fazer uso da palavra e depois a gente volta a Ariane e na sequência o capitão Gustavo. Vai lá, senhor Cícero. Boa tarde a todos e a todas, né? Eu vi que o senhor pediu para que eu me identificasse. Eu faço parte do Conselho de Mobilidade, faço parte da CIST e também da Comissão Municipal de Emprego. Tem duas coisinhas que eu queria estar colocando. Nessa audiência, eu acho que tem a doutora Carolina, que faz parte da Comissão Municipal do Idoso, pela OAB, correto? Mas eu acho que faltou um convidado especial aí, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados. Vocês vão me perdoar, certo? Que tem uma representação muito forte em Bauru, faz muito trabalho com os aposentados e, inclusive, eu participei da fundação desse sindicato na Praia Grande há 10 anos atrás. Eu ainda não estava aposentado, mas minha mãe estava, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Coronel Eclair. Embasado em qual estudos que nós temos 600 vagas para idosos? Porque Bauru é uma cidade bastante idosa, né? O senhor não acha que é muito pouco 600 vagas para idosos? E outro questionamento, por que não tem fiscalização para o pessoal que não tem 60 anos ou mais e ocupa a vaga de idoso e quando você vai falar alguma coisa, eles discutem contigo e saem dando risada? Posso dar a resposta já, Luzila? Fica à vontade, coronel. Eu agradeço, coronel. Tudo bom? Como está o senhor? Graças a Deus, bem. Olhe bem, a vaga de idosos, na realidade, nós temos uma regulamentação maior, principalmente quando está no rotativo, na área verde, né, azul, etc. Fora dessa área, quando há solicitação, principalmente do comércio daquela área, ela pede a vaga de idoso, se coloca a vaga de idoso. Não é naturalmente, porque, olha bem, o idoso, fora dessa área de pagamento, ele pode parar em qualquer lugar, como qualquer outro. Então, necessariamente, se nós temos uma área em que não há vagas, não há pagamento daquilo lá, todas as vagas daquele quarteirão, tanto é para o idoso como para qualquer outro. Então, não há necessidade de ter uma... Porque ele tem uma abrangência maior disso daí. Então, quando nós falamos 589 vagas, aproximadamente 600 vagas, são principalmente naqueles locais sob controle, controlado do estacionamento, da parada, principalmente em áreas comerciais, porque fora disso ele pode parar aonde ele quiser. Outro detalhe importante, até respondendo aí a pergunta de alguns, foi colocado aí até no Combup, o presidente do Comude, ele falou claramente, quando falou do autista, a ação judicial do Ministério Público, que foi contra, quando se colocou a palavra indiscriminado. Ele pode parar em qualquer lugar. Então, eu já respondendo a isso daí, isso aconteceria não só com o idoso, quanto com o deficiente. Porque se a legislação diz que é 2% ou 5% daquelas vagas delimitadas, na hora que você fala pode em qualquer lugar, você não está tendo uma paridade com os demais.
Então, na realidade, muito cuidado com o indiscriminado. Olha bem, a Endurbe, ela obedece à legislação. O que for aprovado e não for contra a lei, nós cumprimos a legislação, não tem o que discutir isso daí. Mas é muito importante uma consulta ao Ministério Público, nesse caso específico aí, porque independente de no outro município ter a lei e tal, é porque lá o Ministério Público não se manifestou. Mas aqui, o indiscriminado, ele é fundamental. Eu não sei se eu respondi à pergunta do senhor. Em parte o senhor contemplou. Só faltou dizer para mim, porque nós estamos falando em 5%. 5% do quê? Da população ou 5% do pessoal que tem carro? Da população que tem carro? Não, das vagas existentes. Eu acho que não há 5%, só vai me perguntar. Mas eu acho que não atinge os 5% pela população que a cidade tem. Não, olhe bem, necessariamente é das vagas existentes, não é da população de Bauru, hein? 5% das vagas existentes, quando elas são solicitadas, quando elas são em que nós estamos controlando aquele número de vagas, o estacionamento ou parada, é 5%. Fora disso, ele para onde ele quiser, como qualquer outro, porque ele não vai pagar nada também, não tem problema nenhum. Agora, eu gostaria de ter uma vaga aqui em tal lugar. Nós não vemos problema nenhum. Tem um problema apenas, principalmente nesses locais onde a vaga não é controlada, normalmente o comerciante ele pede, depois ele corre aqui pedindo para retirar. Porque muitas vezes tem um funcionário idoso, como é comum hoje, acima de 60 anos, 65, ele estaciona o dia inteiro, ele fica o dia inteiro naquela vaga lá. Então, esse é um problema. Então ele passa a ter uma vaga em um local 24 horas. Nós tivemos, não é nenhum nem dois, N problemas aqui acontecendo isso daí. Ele permanecer, ele passa a ter uma vaga preferencial aonde as vagas são abertas, né? Não são controladas. Mas, repetindo, é 5% das vagas existentes. Agora, eu não preciso sair remarcando em qualquer lugar. Desde que haja necessidade, você remarca a vaga. Perfeito. Agora, quem usa por esse tempo todo indeterminado é injusto. Bom, te agradeço pela explicação. Senhor Cícero, obrigado, viu, pelas suas palavras. Já na sequência, nós vamos passar para a Ariane, mas antes eu vi aí que e como o coronel já respondeu, acho que o Jorge, ele mencionou o Jorge, o doutor Jorge queria fazer alguma consideração. Doutor Jorge, fica à vontade aí. Rapidamente, Mané, tá me ouvindo, né? Sim. A questão dos autistas, tá? É que a lei municipal, ela falava o autista tem direito à vaga reservada à pessoa com deficiência, tá? Esse foi o problema da lei, tá? A lei ela contrariou a lei brasileira de inclusão, que fala que para ter direito às credenciais, além de ser pessoa com deficiência, tem que ficar comprovada a dificuldade de mobilidade. Foi só para esclarecer que a lei municipal, ela simplesmente falou, autista tem direito pode usar a vaga reservada à pessoa com deficiência. Tá ok, obrigado, viu? Ariane, fica à vontade para fazer sua fala. Eu vi que agora você já conseguiu. Precisa apertar o botãozinho aí do microfone, Ariane. Aí, agora pode falar que acho que... Isso, agora sim. Boa tarde a todos. Então, uma coisa que eu queria colocar é o seguinte, uma vez que nós vamos mexer com esse assunto, né, e levando em consideração que a pessoa idosa já tem 5% das vagas de estacionamento destinado e a pessoa com deficiência apenas 2%, então eu acho que a gente poderia colocar um estudo aí em cima, talvez a coordenadora do Conselho do Idoso, talvez ela não vá gostar muito do que eu vou dizer, mas eu acho que se torna até uma questão de justiça, tá?
por exemplo, eu conheço pessoas que têm direito à credencial do idoso e que também têm a credencial da pessoa com deficiência por ser pessoa com deficiência. Então, se nós formos realmente mexer com isso e for criar algum adendo na nossa lei do município, ou for ser criada uma outra lei que vai correr paralelo com a lei de trânsito, eu proponho que seja pensado a possibilidade de que a pessoa com deficiência, quando ela atingir a questão de a idade se tornar uma pessoa idosa, ela perca o direito à credencial da pessoa com deficiência e fique apenas com uma, entendeu? No caso do idoso. Por quê? Porque eu conheço pessoas que têm as duas credenciais e ela faz o uso da gratuidade das 2 horas, tanto para o idoso quanto para o deficiente, porque existem muitas vezes em alguns locais vagas que estão próximas, tanto da pessoa com deficiência quanto do idoso. Então, o que a pessoa faz? Ela estaciona no do idoso, deu as 2 horas da gratuidade dela, ela anda com o carro um pouco para frente ou dá uma rezinha e usa mais 2 horas. Eu não acho isso. Ela está dentro da lei? Ela está. Só que eu acho que isso é uma coisa imoral, porque ela está tirando o direito tanto de outro idoso quanto de outra pessoa com deficiência. Entendeu? Então, a gente deveria levar isso em consideração. É isso que eu queria colocar, tá bom? Obrigado, senhora Ariane. A gente agradece a sua contribuição, muito importante, suas observações. Eu já passo a palavra ao capitão Gustavo, para que possa nos abrilhantar aí com algumas informações. Boa tarde a todos. Eu já gostaria de aproveitar o gancho das palavras do Coronel Eclair e dizer que é muito importante, antes de se fazer alguma legislação ou alteração da legislação municipal, essa consulta ao Ministério Público, até porque a liberação, né, das vagas para os idosos utilizarem tanto as vagas destinadas aos idosos quanto aos deficientes, elas são tratadas por 2 resoluções, né, do CONTRAN. Então, são resoluções específicas. A resolução 303 de 2008, ela vai trazer aí os 5% de vagas aos idosos. E a resolução 304, também de 2008, ela traz a respeito dos 2% de vagas para os deficientes. Então, como o município estaria entrando em um assunto federal, talvez seria aí muito importante essa consulta ao Ministério Público antes de tentar alguma alteração. E também eu gostaria de frisar a importância que teria um trabalho de conscientização à nossa população, já como a gente tem essa demanda aí da dificuldade de vagas para idosos e deficientes. E muitas vezes a gente acaba tendo aí veículos que não são de pessoas idosas ou deficientes e que também não têm o cartão específico, utilizando-se dessas vagas. Então seria interessante, né, seria muito importante esse trabalho de conscientização da população, que caso se depare com esse tipo de situação, faça a ligação através do 190, para que a viatura possa se deslocar até o local e tomar as providências necessárias aí para a liberação daquela vaga para quem de direito. Obrigado, capitão Gustavo, pelas observações. Eu acho que são importantes para nós, né? Então, a gente, obviamente, vai considerar tudo isso caso haja necessidade de sequência em algum assunto relacionado a essa audiência. Nós não temos mais aqui pessoas inscritas. Caso alguém queira falar, por favor, que levante a mão ou faça a sua consideração aqui no chat, que daí a gente concede a palavra. Mas eu gostaria, então, de fazer uma pergunta, parece óbvia, mas ao Coronel Eclair, da Endurbe, né? Quantas vagas hoje nós temos mapeadas, vagas normais, né? Nós temos mapeadas em área azul e área verde? Hoje, nós temos mapeadas, que são controladas, aproximadamente 3.000 vagas. Certo. Nas áreas verdes e áreas azuis. Tá. Isso daí é importante citar também,
a lei municipal, ela diz que é competência do Poder Executivo, né, no caso do prefeito, qual é a área que abrange, qual é a área de influência em que você pode criar uma área azul, zona verde, etc. Tá. No nosso caso de Bauru, o nosso centro todo ele é abrangido por essa lei, já existe uma decisão do Executivo sobre isso daí. Agora, normalmente, o pedido de vagas, quando você vai colocar vaga rotativa, normalmente é o comércio da região. Normalmente, nós somos acionados aqui devido ter rotatividade exatamente naquela rua, naquele local, em que há necessidade, principalmente do comércio, né? Precisa ter, senão a pessoa para, se você não controla aquilo lá, ela fica o dia todo, né? Um funcionário, etc. Então, normalmente, a colocação dessa área em que se implanta o rotativo, ele vem da comunidade e principalmente do comércio. Pode ser também uma indústria, uma escola, etc. Né? Dificilmente a gente age de ofício quando a própria comunidade não se interessa por aquilo lá. Agora, é importante nós citarmos que Bauru tem uma quantidade imensa de vagas, se tirando essa área controlada do centro. Nós estamos falando da área controlada. Outra coisa, é muito difícil você controlar um idoso, porque o idoso é muito simples, ele chega assim, ele fala, apresenta a identidade, tem mais de 60 anos, não tem o que discutir aquilo lá. Agora, o fato dele também ser deficiente, a gente não olha se ele é idoso ou não é idoso. Na realidade, ele tem um documento médico, apresenta lá uma CID em que se enquadra naquilo lá. Ele tem direito, não tem como, porque lá não diz que é só deficiente que não é idoso, né? Então, na realidade, é algo que nós temos que tomar muito cuidado, principalmente se nós formos partir com esse tipo de legislação. Perfeito. Ok, vereador? Ok. O senhor menciona que nós temos 589 vagas reservadas para idosos, né? E eu gostaria de saber quantas vagas, embora a resolução do CONTRAN fale em 2%, quantas vagas nós temos no município delimitadas para pessoas com deficiência. E, além disso, se desses 589 que o senhor menciona, estão, inclusive, aquelas vagas dentro dos shoppings, dentro dos supermercados, em frente às farmácias, enfim, todas essas vagas estão dentro das 589? Olha, as 589 que nós botamos é na via pública. Aquelas internas de shopping, aqui nós falamos assim, estacionamentos privados de uso público. Né? Então, a fiscalização, inclusive, tanto da Indurb quanto da Polícia Militar, tem que obedecer às regras nacionais. E obedecer, inclusive, essa quantidade de vagas aí, de 5% e 2%, que são aqueles, volto a repetir, estacionamento, ele é privado, mas de uso público isso daí. Com relação a deficiente, hoje nós temos cadastrado 436 vagas. Você fala assim, mas espera lá, pelo número de vagas, hoje é até maior do que aquele que estipula, porque na realidade você tem um quarteirão. Nesse quarteirão, você pode tanto computar num quarteirão, numa rua ou num bairro, na hora que você conta a quantidade de vagas, você vai ver que 5%, normalmente, você vai ter uma vaga em cada quarteirão, desde que solicitado. Muitas vezes não há solicitação, obviamente, né? Então, eu só gostaria de repetir aqui também, quando nós falamos de deficiente, a lei federal é clara, né? Que tenha problema de mobilidade, né? Então, nem sempre a pessoa deficiente ela tem problema de mobilidade. E
entrando mais um pouco na sua pergunta aí, quando fala de supermercado, shopping e tal, inclusive nós tivemos no ano passado várias reuniões com o Ministério Público. Houve uma reunião, inclusive, da Associação dos Supermercados, inclusive com bancos, mandamos notificações para bancos, para a quantidade de vagas, que, inclusive, a identificação correta, né, de acordo com a legislação. Então, hoje, se você entra no supermercado, no shopping, você vê que tem toda uma pintura, o emplacamento, exatamente devido a essa blitz que foi feita junto com o Ministério Público, inclusive, no ano passado. É importante que todos saibam disso. Perfeito. Obrigado, vereador. Eu agradeço. Bom, como nós não temos mais nenhum inscrito aqui, a gente já vai encaminhando, né, para o encerramento. Também acho que ninguém queira mais fazer uso. Eu acho que o pedido, coronel, é exatamente esse. Não sei se é possível, né, da Indurb, o senhor analisar juntamente com o prefeito. A gente também reconhece que o Ministério Público não é um órgão consultivo, né, mas a gente mantém um diálogo afinado com eles e obviamente, faremos uma visita para o promotor, a fim de discutir um pouco sobre esse assunto, e depois eu faço a minha conclusão e o seu pedido. Antes, a Carol Mondilo quer fazer uma pergunta para a Indurb, e na sequência o Dr. Jorge Galli quer também fazer mais uma fala. Carol, fica à vontade. Obrigada. Coronel Eliseu, só um esclarecimento, aproveitando essa oportunidade. As placas de informação dessas vagas, tanto de idosos como de deficientes, elas são padronizadas, né? Mas o que a gente percebe é que existe uma alteração na legislação a respeito dessa padronização. Numa hora vem um símbolo, dá um tempo, troca a lei, vem outro símbolo. Como que ocorre essa alteração dentro do município para que haja uma estabilidade nesse sentido? Porque muitos idosos já vieram nos questionar que às vezes eles têm um pouquinho de dificuldade em relação à identificação dos símbolos de estacionamento, que vive trocando, né? Essa é a minha dúvida, por favor. Olhe bem, todo modelo de emplacamento existe uma normativa federal. Uhum. Nós não podemos, nós desenvolvermos o tipo de placa e tal. Então, eu até concordo com você, que volta e meia alguém tem um luminar lá em cima que resolve criar alguma coisa, achar que está facilitando, ele está facilitando. Isso causa um problema para nós, né? Nós temos que retirar aquela placa, mudar aquele símbolo, verificar isso daí, mas infelizmente nós não temos essa autoridade. Na verdade, coronel, se me permite, não é essa a questão é um pouquinho diferente. O que eles dizem é que a simbologia para idoso era uma. Existia um formato, lógico, previsto por resolução do CONTRAN, e que às vezes troca, fica um layout mais moderno, eles vão e colocam uma outra. Então, assim, desde a época que começou essa questão do estacionamento para idoso, já existem várias nomenclaturas e símbolos. Então, eles dizem que ao redor da cidade, às vezes encontra a hora 1 no estacionamento, hora outra, se existe uma atualização desse emplacamento, é nesse sentido. Olhe bem, eu acho que pode ter uma dúvida assim, quando tem um desenho de solo, você pode ter um desenho, aquele modelo, símbolo do idoso. Quando é emplacamento, ele não tem símbolo, ou não deveria ter, está escrito idoso. Né? Então, eu acho que talvez há uma confusão do que está o desenho do solo, muitas vezes, e do emplacamento, é um emplacamento oficial. Mas nada... A gente verifica, às vezes, quem tem essas dúvidas, comunique a gente que a gente vai verificar aonde que tem isso, onde é esse tipo de placa. Nós estamos totalmente abertos aqui, não tem problema nenhum. Tá? Uhum. Nós queremos facilitar, inclusive deixar claro que eu sou um usuário da vaga do idoso, eu sou idoso. Entendi. Ok, obrigada. Dr. Jorge Galli, fique à vontade. Me ouvindo novamente? Sim. Só mesmo para encerrar,
e novamente aí eu me dirijo à Endurbe, na verdade são 2 requerimentos, né? Para que, aí tanto para a pessoa com deficiência quanto para a pessoa idosa, que seja disponibilizado um canal direto que nós possamos nos valer para solicitar a fiscalização do GOT, tá? Eu sei que tem a questão de limitação de horário, por quê? Como dito pelo capitão, a Polícia Militar está sempre à disposição, né? Mas a Polícia Militar ela tem, por óbvio, outras prioridades, né, do que fiscalização de vagas reservadas a pessoa com deficiência ou pessoa idosa, né, que é compreensível, claro. Então, muitas vezes, quando nós solicitamos a presença da Polícia Militar, demora cerca de 1 hora para vir uma viatura, assim, nos mais rápidos, 30 minutos. Período mais do que suficiente para que o infrator deixe a vaga, né? Então, verificar isso com a Endurbe para que nós possamos ter uma ligação direta para a questão da fiscalização. E um último ponto, isso foi antes da pandemia, né? Não sei como está agora, né? Eu tive uma reunião com o Dr. João Garcia, diretor do fórum, e ele disse que o entorno do fórum tornou-se perímetro de segurança, né? E por isso as vagas reservadas à pessoa com deficiência que ficavam naquele local foram retiradas e havia uma solicitação na Endurbe que não tinha ainda uma resposta para que fosse estabelecida em outro lugar essa vaga, preferencialmente do outro lado da rua, né? Também saber se foi feito isso, alguma coisa nesse sentido. Coronel, fica à vontade. Então, com relação à área de segurança do fórum, isso daí foi uma legislação, inclusive, estadual, né? Nós tivemos várias reuniões aí, o diretor de trânsito e transporte, algo que veio já do DETRAN, algo que veio, inclusive, do Tribunal de Justiça, com relação a toda aquela área considerada de segurança. A princípio, eu me lembro dessa discussão, as vagas de deficiente, até de idoso que estavam ao lado, em frente, seriam realocadas, se não for, está errado. Então, por favor, o senhor que é advogado, caso realmente não foram realocadas, nós colocaremos, então, nem que seja do outro lado, próximo, o mais próximo possível, exatamente para facilitar isso daí. Pode ter acontecido uma falha de ter a preocupação de fazer, mas não há problema nenhum. Com relação ao telefone, olha, o nosso relacionamento com a Polícia Militar é excelente. Não quer dizer que a Polícia Militar precisa ir lá. Então, eu sempre oriento, ligue para o 190, até fala, porque a Polícia Militar nos aciona. Ela liga e fala, o GOT não pode ir lá, nós estamos com viatura empenhada, alguma coisa assim. Porque, olha bem, são problemas pontuais, né? Porque, principalmente, fora do horário do rotativo, fora de alguns horários à noite, que não tem mais necessidade disso. Há um número de vagas muito grande, a facilidade de estacionamento é melhor. Mas eu sempre aconselho a ligar para o 190 e até falar, olha, o presidente da Endurbe falou que vocês comunicam o GOT lá, ó. Nós temos esse relacionamento aí sem nenhum problema. E eu acho que é o telefone mais fácil do que querer decorar um telefone de 8, 9 números, tá? Eu aconselho o 190, onde podemos ouvir até o capitão Gustavo. Perfeito. Fábio Manfrinato, vereador, o senhor queria fazer uma fala? Sim, obrigado. A respeito desse assunto mesmo de relocar vagas, aí eu até peço para o doutor Jorge dar uma olhada nisso que está acontecendo, porque me parece que através do promotor, tem até o aval do promotor quanto a isso, e eu questiono um pouco essa situação. Algumas vagas estão sendo relocadas porque parece que decidido que a rampa de acesso tem que ficar do lado de trás do carro, como diz a NBR. Eu vejo que algumas vagas elas estão sendo tiradas de local que atendia muito bem as pessoas, sendo rua plana, tendo perfeito acesso, porque, queira ou não, a própria prefeitura que tem feito as rampas de acesso, muitas delas, né, uma grande maioria atende bem na sua angulação. Houve uma mudança agora, ela teve que se tornar um pouco maior.
Mas eu vejo que essa situação de não implantar a vaga mais, porque tem que ser guia rebaixada somente atrás do carro, eu acredito que isso vai dificultar muito as pessoas que realmente precisam. Se na frente, analisando o local, é possível e não tem problema nenhum de locomoção, não vejo problema nenhum dessas vagas continuarem nas suas esquinas, com a guia rebaixada na frente, não vejo problema nenhum. Eu acho que algumas estão sendo relocadas e está dificultando ainda mais a vida da pessoa que precisa dessas vagas, entendeu? Então, eu acho que isso poderia sim ser discutido também juntamente ao Ministério Público. Eu não entendi muito bem ainda o porquê e o objetivo disso, mas deve ter alguma explicação para isso. Eu que não entendi muito bem porque somente atrás dos veículos. Então, isso é uma questão aí que eu posso conversar depois pessoalmente com o Dr. Jorge e a gente tentar entender, pelo menos tentar entender o porquê, né? Sendo que eu vou repetir, tem algumas que estão perfeitamente instaladas e estão sendo relocadas. Então, isso pode, relocadas ou até substituídas por vaga rápida. Isso pode causar aí uma dificuldade maior para quem precisa. Obrigado. Obrigado. Fabinho, você me permite? Claro. Claro, por favor. O realocamento foi solicitado principalmente pelo presidente anterior do Comut. Na realidade, ela está se aproximando perto da rampa. Quando a vaga ela está mais ou menos no meio do quarteirão. E a rampa já existe nas esquinas, como você bem disse aí, então ela é realocada próxima para que ele desce e já tenha uma rampa. Agora, quando não existe essas rampas nas esquinas e a vaga, aí sim, e nós temos que colocar a vaga do idoso, aí nós temos pela norma, né, a rampa de acessibilidade, e é um problema também, né? Você vê, só a parte de subida é 1,5 m, mais 1,80 m de cada lado de chanfro. Então, na realidade, dá 5,10 m. Quando você põe uma vaga de deficiente, você praticamente tem que colocar outra vaga só para fazer essa rampa, esse local para subir aí. Isso quando não é possível realocar essa vaga nas esquinas próximo, né? Porque ele já desce e já pega uma rampa ali daquele ali. Então, vamos dizer assim, esse rearranjo que está tendo, e você tem razão, está tendo. Agora, se acontecer algum fato que nem você está falando, por favor, nosso relacionamento aqui é ótimo. É só comunicar a gente, olha, tal ali, ó, aquela ali eu acho que não deu certo, aquela ali alocou. Nós estamos em aberto aqui, sem problema nenhum. Por favor. Claire, eu já comuniquei, já tem casos assim, eu vou levar ao seu conhecimento, viu? Mas tem casos assim, sim, nós já vimos que não havia necessidade nenhuma, estava perfeita a localização e foi retirada. Mas eu vou levar ao seu conhecimento também. Pega no pé do Aníbal, viu? Que é ele que está vendo isso daí, hein? Estou pegando, pode deixar. Obrigado. Bom, obrigado. Eu gostaria de passar a palavra para o capitão Gustavo, que deseja fazer uso da palavra. Só gostaria de destacar, né, a gente ressalta ao cidadão para que faça a utilização sempre do telefone 190. E caso haja essa indisponibilidade da viatura momentaneamente, o nosso próprio centro de operações, ele já vai fazer o acionamento aos funcionários da Endurb. Então, tendo essa disponibilidade, o próprio policial que está no Copom, ele já vai fazer o contato com a Endurb e passar essa ocorrência para que um fiscal da prefeitura ou o agente da prefeitura possa se dirigir até o local. Então, a orientação é sempre o cidadão faça 190. Perfeito, capitão. Obrigado aí pela informação. Bom, para a gente finalizar, né, essa audiência, eu queria fazer um pedido e, obviamente, vou formalizar isso através do nosso gabinete, como eu vinha falando, para que o
o presidente da Endurbe, né, juntamente com o prefeito municipal, possam avaliar essa possibilidade, né, das pessoas idosas fazerem uso das vagas normais e utilizarem-se do seu cartão para que não haja o pagamento pela utilização das 2 horas, caso a vaga esteja ocupada. Né? E também vou procurar fazer uma conversa com o Ministério Público para ver o entendimento de como isso poderia ser aplicado, considerando já que em outras cidades isso foi possível de se aplicar, e em Bauru a gente vai entender se é viável ou não, até porque um dos propósitos era esse, e aí a gente vai tentar trabalhar nesse sentido. Eu queria agradecer a presença de todos os presentes, de todos aqueles que estão conosco aqui virtualmente, agradecer as considerações, né, que só engrandeceu o nosso conhecimento e aumentou, né, o nosso leque aí de conhecimento a respeito dessa questão específica, que é uma política pública, né, tratada aí dentro do município, e mais uma vez reiterar que o nosso gabinete está à disposição de todos para eventualmente tratar de um ou outro assunto que possa trazer algum benefício ou atendimento adequado à população. Por isso, a gente encerra aqui. Eu desejo uma boa tarde a todos e vou seguir com esses encaminhamentos. Até mais, viu? Obrigado, boa tarde.